paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, por mais este momento abençoado que nós vamos ter. Obrigado, Deus. Irmãos, antes de começar, quero pedir perdão para os irmãos, que já faz um bom tempo que não venham aqui, né? E vou fazer um esforço, meus irmãos, para pelo menos uma vez por semana estar fazendo esses vídeos. Porque eu sei, meus irmãos, que é bênção de Deus. Tem pessoas que têm me perguntado, né? Eu tinha desistido de fazer esses vídeos e eu digo, não, nunca vou desistir. Porque foi através desses vídeos que fez com que Jesus Cristo, Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e a Palavra de Deus, ela pudesse significar algo mais do que importante na minha vida, né? E glória a Deus por isso. Eu não vou desistir desses vídeos. É o meu chamado e é o meu propósito que eu tenho que fazer, porque eu amo fazer isso aqui, meus irmãos. Amo fazer isso para a glória e honra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E vou continuar a fazer esses vídeos para a glória e honra de Deus. E também, citando outra situação, quero mandar aqui uns abraços especiais, um abraço cheios de fé, um abraço cheios de carinho para essas pessoas que eu vou mandar agora. Primeiramente, umas pessoas de Ribeirão Preto. Conheci muitas pessoas em Ribeirão Preto. Se eu não citar alguém aqui, me perdoe, mas eu vou citar alguns aqui, né? Mas eu tenho um amigo de Ribeirão Preto que acompanha esses vídeos. Quero agradecer a vocês, meus irmãos, que estão me acompanhando nesses vídeos, né? Que estão vendo esses vídeos, como por exemplo, o seu Heitor de Ribeirão Preto. O Heitor de Ribeirão Preto, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, todos os dias, o seu Heitor, ele me manda um bom dia, uma boa noite, é abençoado, meus irmãos, ainda tem isso. Vamos perceber, isso é bênção de Deus, quando você manda um boa noite abençoado, falando boa noite, Deus abençoe a sua vida, olha só, que o seu descanso seja abençoado, assim também como amanhã, Deus abençoe a sua manhã, um bom dia abençoado para todos, e todos os dias o seu Heitor, ele me manda uma boa noite e um bom dia. Seu Heitor, muito obrigado, eu estou vendo suas mensagens, sim, meu amigo, meu irmão de fé, para a glória e honra de Deus. O Seu Heitor sabe, aonde nós estivermos, nós estamos distantes, mas a nossa amizade vai ser já está anunciada nos céus, Seu Heitor, a nossa amizade, para a glória e honra de Deus. Quero também mandar um abraço para os parentes da minha esposa, né, a qual ajudaram muito a gente quando estávamos em Ribeirão Preto, as tias dela, né, e também os primos dela, os sobrinhos da minha esposa, né, porque a minha esposa tem os parentes dela, muitos parentes lá, tem sobrinhos, tem primos, os parentes moram tudo aqui. Não falando, mas os parentes da minha esposa agora também são meus, por eu ser casado por ela, ser casado com ela na realidade, aleluia, glória a Deus. E quero mandar um abraço para os parentes da minha esposa. Minha esposa conversa com as tias dela quase todos os dias, tanto de Ribeirão Preto como aqui de Rio Branco, Acre. Glória a Deus pelas tias da minha esposa, os parentes da minha esposa, que estão sempre conversando com ela. Eu agradeço a todos vocês, e vocês têm servido de muita ajuda para ela. Só a conversa, uma conversa abençoada, ajuda muito a gente. Glória a Deus, aleluia. Também, né, mandar um abraço para outra pessoa, esse é lá de Santa Catarina, se eu não me engano, a região é São José. Região São José, em Santa Catarina. Johnny Leu também é outro, ele sempre me manda bom dia, me manda uma boa noite abençoado. Para se ter uma ideia, eu e a minha esposa, nós levamos ao Johnny Leu do batismo nas águas,
quando nós estávamos ainda na IBB, quando nós estávamos fazendo aqui o nosso culto no ar, e um dia vai se tornar realidade, um dia nós vamos fazer outra vez em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e vai ser bênção de Deus, aleluia. E meus irmãos, agradecer a todos, para a glória e honra de Deus. Irmãos, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. A oração nunca é pequena, a oração sempre vai ser abençoada. E às vezes as pessoas, pessoas anunciaram dessa maneira, a qual já ia errando, falar, vamos fazer uma pequena oração. A oração não é pequena, pelo menos é no meu entendimento, uma oração sempre abençoada, seja ela onde for, aleluia. E vamos orar assim: Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, Deus Filho, Senhor, queremos, Pai, anunciar este momento abençoado que nós vamos ter, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos ser abençoados com o Teu poder, vamos ser abençoados com Deus Espírito Santo sobre nossas vidas. Senhor, as pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai, que sejam abençoadas, ó Deus, aonde elas estiverem, Senhor, em qualquer lugar deste Brasil, Senhor. Você que está acessando esse link, seja abençoado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Senhor, abençoa nossas vidas, cuida de nossas vidas, ó Deus. Nos protege, Senhor, contra todo mal, Senhor. E as vidas que estão ouvindo aí, Senhor, as protege, Deus Todo-Poderoso. Senhor, abençoa, Pai, a minha vida. Abençoa a vida da minha esposa, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa a vida da nossa filha, Pai. Abençoa a vida, Pai, do meu casamento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos protege contra todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes de eu começar também essa bênção, como tenho sempre feito nos meus vídeos, eu amo fazer também esse momento abençoado, que são esses clipes que vocês vão ver agora, São clipes abençoados, que vocês vão perceber pela letra, músicas abençoadas, adorações abençoadas para a glória e honra desse nosso Deus. Vamos ouvir esses dois clipes para nós, antes de começarmos essa bênção, dessa palavra maravilhosa que vai ser anunciada para nossas vidas, que vem ser bênção. Glória a Deus, aleluia. Fiquem com esses dois clipes, daqui a pouquinho eu volto. Aleluia, glória a Deus. Nas manhãs serenas sinto tua paz. Nos pequenos gestos vejo tua luz brilhar. No silêncio ouço tua voz me guiar. Estou aqui, Deus, pronto a te escutar. Cada passo, cada sonho entrego em tuas mãos, Senhor. No teu colo encontro abrigo. És meu porto e meu amor. Estou aqui, Deus, aberto ao teu querer. Em meio ao silêncio posso te entender. Cada nota do piano, uma oração. Meu coração é teu, em plena devoção. Nas noites calmas, teu amor me envolve. Em meio às estrelas, tua graça me comove. No
com passo lento, sinto tua presença. É no teu amor que encontro a recompensa. Cada sonho, cada esperança, confio em ti, meu Salvador. Na tua sombra encontro calma. És meu guia e meu pastor. Estou aqui, Deus, aberto ao teu querer. Em meio ao silêncio, posso te entender. Cada nota do piano, uma oração. Meu coração é teu, em plena devoção. Mesmo quando o sol se vai, tua luz vem me guiar. No sopro do vento, teu amor a me abraçar. Nada temo, pois sei que estás aqui. Sou teu filho, sempre a te seguir. Estou aqui, Deus, aberto ao teu querer. Em meio ao silêncio, posso te entender. Cada nota do piano, uma oração. Meu coração é teu, em plena devoção. Estou aqui, Deus, sempre a te buscar. Nos acordes suaves, vou te encontrar. Nasceu em mim uma canção, notas fluem do coração. Em cada verso uma oração. Sou adorador de Jesus. Sou adorador de Jesus. Vivo pra ser sua luz. Na melodia encontro paz e o amor que ele me traz. Cada acorde é um abraço. Em seus braços eu me refaço. Na harmonia sou renascido. Com ele sempre estou unido. Quando as sombras vêm me assolar, sua graça vem me iluminar. O silêncio não me amedronta. Sua presença me acalma e aponta. Sou adorador de Jesus. Vivo pra ser sua luz. Na melodia encontro paz e o amor que ele me traz.
estás só. Em cada tecla toco a fé. É por ele que minha alma é. Sou adorador de Jesus, vivo pra ser sua luz. Na melodia encontro paz e o amor que ele me traz. Em cada nota uma oração. Sou adorador de Jesus. É por ele que meu coração se enche de vida e faz jus. Aleluia, glória a Deus. Viram? Que bênção maravilhosa, como gosto, amo fazer esses clipes. Pego a música e boto as ilustrações e a letra para a glória e honra de Deus. E é muito bom. Glória a Deus, meus irmãos. Me sinto muito melhor quando faço essas bênçãos maravilhosas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, há uma palavra que eu vi e eu percebi na palavra de Deus, e é algo que infelizmente nos odeia. Nos odeia, meus irmãos. Sim, nos odeia. É algo que nos odeia, principalmente nós que acreditamos com nossa fé nesse Deus maravilhoso a qual nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E o tema a qual para nosso entendimento vai ser anunciado para nossas vidas é esse: o mundo nos odeia. Irmãos, e é verdade. A cada tempo que passa, meus irmãos, apesar de, graças a Deus, muitas pessoas estarem aceitando a Jesus Cristo, parece que, se formos perceber, também vai surgindo as dificuldades no mundo. Como anunciado, esse ódio que o mundo ele tem para com nossa pessoa. Aleluia. E a referência a qual eu quero anunciar para nossas vidas hoje, começando das várias referências que eu peguei aqui, que vai ser bênção para nossas vidas. A primeira começa em João, referência de João, no capítulo 15, no versículo 18, que anuncia: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Aleluia. Vejam o que a palavra de Deus ela anuncia para nossas vidas. Ela anuncia para nossas vidas que o mundo odiava quem? Odiava ao Deus Filho Jesus Cristo. E ele anuncia ainda, odiava ele primeiro, a qual nós devemos perceber, a qual ele anuncia. Lembremos ter a consciência de que, meus irmãos, o mundo ele nos odeia sim. Está bem anunciado aqui na referência de João, no capítulo 15, no versículo 18, anunciou. Jesus continuou: o mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro.
por isso que nossa guerra, meus irmãos, contra esse mundo é dessa maneira, acreditando com fé que vamos conseguir vencer. E por que acreditando com fé que vamos conseguir vencer? Porque nós temos um Deus maravilhoso que não vai perder nunca e jamais. Sempre eu vou bater nessa tecla. E Deus nunca perderá. Ele é um Deus de vitória, nunca vai perder o nosso Deus. E o mundo pode vir com suas armadilhas, pode vir com suas ciladas, mas nós aqui, como a igreja do Deus vivo que a gente serve, nós vamos vencer, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Aleluia, glória a Deus. E continuando, meus irmãos, no versículo 19 de João, capítulo 15, anuncia: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas olha só que bênção, mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Vocês viram só essa situação? Como é anunciado? Só eu ia anunciar que ninguém nasceu santo, mas nasceu sim. Jesus Cristo nasceu santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Recanta labaxaia antecara. Abaixo canto e cantará. Só ele nasceu santo. Nós não. Depois nos corrigindo, depois nos consertando, melhoramos mais, mas não tanto, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Não é anunciado, não somos perfeitos. Perfeição vai ser para quem merecer a salvação. Glória a Deus. Mais uma vez, João capítulo 15, versículo 18. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo. Vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Vocês percebem, vamos perceber essa situação? Quer um amor falso? Quer um amor mentiroso? Existe. Qual é esse amor? O amor que o mundo dá, porque já está anunciado desta maneira. O mundo os amaria. Mas esse o mundo os amaria não é do jeito que o Senhor, Ele nos ama, com um amor verdadeiro, com um amor que é um amor de verdade. Aleluia, glória a Deus, um amor importante. E o mundo não, como é anunciado aqui, o mundo os amaria por vocês serem dele. Irmão, eu já conheci esse mundo também. Já conheci esse mundo também. E eu conheci esse amor falso, esse amor mentiroso, esse amor enganoso que o mundo oferece. E ele oferece sim. Oferece. Oferece sim o mundo. Mas vamos compreender que o Senhor, assim como foi anunciado nessa referência, Ele nos escolheu para nos tirar desse mundo que é um mundo mentiroso. Aleluia, glória a Deus. Temos que passar aqui por provações nesse mundo? Sim, temos. Porque devemos ser o quê? Merecedores. Aleluia, glória a Deus. Merecer, através das lutas,
das lutas, através das dificuldades que esse mundo aí quer armar contra nossas vidas. A campa lá baixaia que tem. Mas quando o Senhor anuncia assim, como Ele tira a gente desse mundo, como está aqui nessa referência, e vocês não são mais dele, aí o que acontece? Lá vem o ódio do mundo contra nossas vidas, a qual devemos vigiar, porque vem, como diz aqui na palavra de Deus, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. O mundo odeia a gente. Ainda continuando nessa referência de João, João 15 agora, no versículo 20, continuando. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. As pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos seus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Percebam, meus irmãos, algo que me chama a atenção nessa referência. O mundo me perseguiram. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Foi o que aconteceu com Jesus. Aconteceu o que com Jesus Cristo? A perseguição aconteceu com Jesus Cristo desse mundo antes dele nascer. Ele estava para nascer ainda da mãe dele. E já começou as perseguições contra o Senhor. Está aqui anunciado, ó, que as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. E vejam a perseguição que teve na vida de Jesus Cristo. Tanta perseguição teve na vida do nosso Senhor, como ele anunciou aqui. Mas ele anuncia: se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Essas pessoas que ele anunciou, se elas obedeceram aos meus ensinamentos, as pessoas que obedeceram aos ensinamentos de Jesus Cristo estavam no mundo. Mas quando elas perceberam que os ensinamentos de Jesus Cristo eram os ensinamentos verdadeiros, eram os ensinamentos assim anunciados, os ensinamentos certos, ensinamentos em que o mundo, ele anunciou que o ensinamento do mundo são ensinamentos falsos, errados. Mas quando Jesus anunciou aqui, obedeceram aos meus ensinamentos, as pessoas que estavam no mundo. Quem são, meus irmãos, gente que foi do mundo? Hoje a gente entende que os ensinamentos de Jesus Cristo, ele é importante, é valioso para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Continuando ainda, meus irmãos. 21. João 15, 21. Por causa de mim, essas pessoas vão fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Irmão, por causa de quem? De Jesus Cristo. Como ele disse, nós ensinamos o quê? Como foi anunciado no versículo 20. Ensinamos sobre Jesus Cristo, assim como anunciamos, como nós anunciamos para as vidas que estão no mundo, que Jesus Cristo, ele é o único caminho, Jesus Cristo é a vida, e Jesus Cristo é que salva. Glória a Deus, aleluia. 22. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Olha só. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Irmão, perceba isso aqui. Elas não teriam nenhum pecado se não tivesse vindo e falado a elas. Olha só, Jesus veio no mundo e anunciou para elas que existe sim o pecado. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quer dizer, pecavam
Pecavam aí no mundo de qualquer maneira, de qualquer jeito, como anunciado na palavra de Deus, que existem, se formos perceber, várias maneiras de pecar, em que elas se sentiam assim, pecavam e estava tudo bem, mas Jesus Cristo veio e disse assim, elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Jesus foi lá, tá errado isso, tá errado isso aqui, meu irmão, isso aqui é pecado. E cantarabaixei. Estão entendendo aí, meus irmãos? Estão entendendo? Espírito Santo, abençoa essas vidas que estão vindo aí. Entendimento, discernimento e sabedoria. E ainda ele anunciou, no versículo 23. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Olha só. Irmãos, infelizmente, ainda há esse ódio por Jesus Cristo. Ainda há pessoas que não acreditam em Jesus. Mas nós, assim como é anunciado, cheio do Espírito Santo, como foi anunciado aqui, devemos ensinar esses ensinamentos que são certos, que Jesus Cristo, Ele existe, Ele sempre existirá para a glória e honra de Deus, a qual Jesus Cristo, assim como é anunciado, Ele perdoa os teus pecados, sim, meus irmãos. O que é que você tem feito? Perdoa sim, o Senhor é justo e fiel para todo aquele que nele crê, não pereça. Glória a Deus, aleluia. E ainda diz, odeia ao Deus Todo-Poderoso, a qual Jesus Cristo estava sempre anunciando, estou fazendo a vontade do meu Pai. E canta lá, baixai, arabaxei, abaixei, canta lá. Versículo 24. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como meu Pai. Como é que é isso, meus irmãos? Jesus Cristo veio, anunciou para essas pessoas, olha, isso aqui é pecado sim. Olha, não faça isso, que isso aqui é pecado sim. Aí o que aconteceu aqui nesse versículo que foi anunciado aqui, elas viram o que ele fez, mas ainda assim continuaram a odiar tanto a Jesus Cristo como ao Deus Todo-Poderoso que ele anunciava que servia. Ele veio e falou, mas ainda assim não entendeu, sabe por quê? Porque ainda tem isso, infelizmente, pessoas pensam, não é pecado? Se for errado, é pecado sim. E mantecarabachai. 26. Quando chegar o auxiliador, quem é o auxiliador? O Espírito da verdade que vem do Pai. Ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, como foi anunciado aqui, o Espírito da verdade anunciado, que Jesus Cristo anunciou para nossas vidas, é o Espírito Santo. E como ele anunciou, ele vai nos auxiliar. O que é o auxiliador? Ele nos auxilia a fazer o que é certo. Ele nos auxilia a perceber que existe esse Deus maravilhoso que nos serve. Abaixei, canta lá, baixai, aratecai. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, é dessa maneira que funciona. Jesus Cristo, ele anunciou que ia mandar o auxiliador. E nós temos, meus irmãos, eu e você. Se você clamar ao Senhor verdadeiramente com o teu clamor, ele vai te ouvir sim. Vai anunciar para você. Olha, às vezes você não sabe nem o que está fazendo, mas depois que você clamar a Deus, assim como é anunciado com fé, o Senhor vai anunciar para a tua vida: ei, está errado isso. Aí vai ter esse conserto, a qual esse auxiliador, anunciado, a qual esse versículo anunciou, que é o Espírito da verdade, ele vai falar: ei,
Agora sim você vai andar no caminho certo. E a qual você vai perceber, assim como eu percebi. E muitos perceberam que aceitaram Jesus Cristo. Estávamos no caminho errado, mas agora estamos no certo. Aleluia. Glória a Deus. 27. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Irmão, nós permanecermos firmes, assim como foi anunciado esse versículo, falando a respeito do nome que é sobre todo nome, aquele que é chamado de Santo, Santo é o Senhor Jesus Cristo. Desde o começo. Aí sim vamos perceber. Ei! Estamos fazendo certo. Aleluia. Falar a respeito de Jesus sempre, 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 sempre. Você já falou de Jesus para alguém? Algo que eu falo para pessoas que têm esse celular qual está gravando aí. Mande uma mensagem abençoada para alguém. Jesus, aquela frase é tão bonita. Jesus te ama. Você vai ver. Vai ser bênção. Às vezes uma pessoa está precisando que você fale dessa maneira como foi anunciado aqui no versículo 27. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Vamos falar de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Referência de João, capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Irmão, como Jesus anunciou aqui, existe sofrimento nesse mundo aí. E ele anuncia bem claro. Se nós estivermos no mundo, vamos sofrer. E às vezes, a gente nem percebe desse sofrimento, sabia? Sabe como é que a gente percebe que a gente sofreu no mundo? Quando aceita Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vai anunciar para nossas vidas o que está errado no mundo e qual nós fazíamos antes, vamos dizer, puxa vida, eu estava já sofrendo no mundo há tanto tempo e não sabia. Mas depois que a qual Jesus Cristo anunciou o Espírito da Verdade, ele nos auxilia, fazendo-nos perceber o que é certo e o que é errado. Ele anuncia o certo é o Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, que as sagradas escrituras, as escrituras sagradas, a qual o mundo que está por aí, eles são errados e que fazem sofrer as nossas vidas, como é anunciado aqui. No mundo vocês vão sofrer. Vão sofrer. Existe tanto sofrimento no mundo. Mas vamos, meus irmãos, vencer sim, porque o nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Agora, essa aqui é bem conhecida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Irmão, quando anuncia que Deus amou o mundo, não é amou o pecado. Amou o pecador. Deus, ele não ama o pecado. Deus ama o pecador. E a qual o pecador está onde? No mundo. E a qual o Senhor disse: vou enviar para esse mundo cheio de pecadores, para que o meu Filho os auxilie, para que o meu Filho os ensine o que é certo e o que é errado, para, como foi anunciado aqui, para que tenha a paz verdadeira, como ele disse aqui, vocês tenham paz. Aleluia, deu para entender?
Glória a Deus. Aleluia. E vamos crer, diz, para todo aquele que nele crê não morra. Meus irmãos, infelizmente, essa fé desse crer, existem muitos que estão perecendo, às vezes por nossa própria irresponsabilidades, de nós não anunciarmos a Jesus Cristo. Como eu sempre tenho batido nessa tecla, você já falou de Jesus Cristo para alguém? Já falou do amor de Deus para alguém? Por isso que eu agradeço as pessoas que eu agradeci no começo, eles estão sempre mandando as mensagens deles, a mensagem de bom dia, abençoado, bom dia, Deus abençoe o seu dia, uma mensagem de boa noite, abençoada, boa noite, tenha uma noite abençoada, bom descanso. Olha só, você tem feito isso, aí tem pegado seu celular, só mandado besteira para os outros. Besteira, meus irmãos. Eu fazia isso também. Hoje não. Hoje, quando alguém me manda uma mensagem, eu mando um versículo bíblico, ou eu mando um boa noite abençoado para as pessoas, sabe? Isso é bom. Vamos parar com isso, meus irmãos. Vamos ser pessoas certas, de nós estarmos mudando o que é certo. Nós temos algo tão sofisticado hoje em dia, que é um celular, é um tablet desse, é um computador. Às vezes tem gente que mexe com rádio, revista, e às vezes a gente pega qualquer uma dessas coisas e vê tantas coisas inúteis. Em vez de estar a pessoa se fortificando em Deus, aí fica vendo coisas inúteis. Em celular, em tablet, em computador. Deus, ele deu isso aqui, em tablet. Eu fiquei imaginando, um pastor falou comigo e disse, eu fico imaginando que no tempo de Jesus, essa sofisticação toda, né? Então, essa sofisticação nós temos que usar para anunciar Jesus Cristo para as vidas que precisam. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que fazem isso. Hoje a igreja qual eu estou, ela valoriza muito o meio de comunicação, a Assembleia de Deus em Rio Branco. Se você for no YouTube digitar AD Rio Branco, você vai ver lá os cultos que nós fazemos, né? A maioria são gravados no templo sede. Vocês vão ver se são cultos abençoados. Aquilo ali, meus irmãos, sabe o que eu penso? Eu penso assim, se tiver alguém vendo esse culto lá do outro lado do mundo e aceitado Jesus Cristo, já tem valido a pena. Aleluia, glória a Deus. Assim como eu faço esses vídeos. Eu faço esses vídeos, quem vai ver que alguém está vendo lá do outro lado do mundo e estiver aceitado a Jesus, já não tem valido a pena, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Por isso, você que tem esse dom de fazer esses vídeos, faça mesmo. Eu vou começar a me esforçar mais para fazer esses vídeos, irmão. Eu estou em débito, porque faz tempo que eu não faço esses vídeos. E é o meu chamado esse aqui. Eu estava me incomodando muito com os incomodados que estavam incomodados comigo. Aí eu, em oração, eu digo assim, Senhor, o que eu faço? Não te incomode com eles, porque senão tu vai ser também um incomodado. E um incomodado no mundo, meu irmão, é uma pessoa que é, bem claro, é inútil. Mas tem que falar bem claro, né? Não devemos nos incomodar com nada, não. Eu estava incomodado com os incomodados, ó. Aí Deus falou, ei, tu tá para ser um incomodado também, tu tá para ser um inútil. Então não se incomode não, deixa os incomodados se incomodarem contigo. Aí eu falei, amém, Senhor. Aí o que Deus diz, eu te dei um dom, te dei um chamado, que é esse aqui, esses vídeos, então continue fazendo. Aleluia, glória a Deus. Aí eu se incomodo. Sabe de uma coisa? Quem estiver incomodado comigo, eu falei até para minha esposa, que se incomode comigo, com ela, que se incomode. Resolva com Deus, assim como nós resolvemos, todos nós vamos resolver nossas questões com Deus, cada um vai ter que se corrigir com Deus, e é cada um, não vai ser todo mundo junto não, cada um vai ter que se resolver com Deus.
Então, quem estiver incomodado comigo, você que está aí ouvindo esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Eu amo você em Jesus Cristo. Não vou me incomodar com mais ninguém. Eu quero viver a minha vida assim como anuncio aqui, em paz. Quero viver minha vida em paz. Quando a gente se incomoda com alguma coisa, tem uma questão que estava me incomodando aqui, sabe, irmãos? Eu até agora estou querendo arrumar um emprego. Já estou mais de 5 meses aqui. Peço até suas orações, meus irmãos, em termos dessa situação. Porque é algo que a palavra de Deus diz para a gente não se preocupar, mas a gente se preocupa sim, meus irmãos. A gente tem essa preocupação. Mas só que quando Deus ele me ensinou que quando vem essa preocupação na minha vida, aí vem a oração para que a minha preocupação caia por terra. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com alguma coisa que ficam mais contaminadas com o mundo devido às preocupações. Mas por que, pastor Eric? Porque precisa buscar a Deus para que suas preocupações caem por terra. As preocupações, elas vêm sim, meus irmãos. Elas vêm nos atentar. Mas aí é que a gente tem que mostrar assim: ei, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou do Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu acredito nas Escrituras Sagradas. Então, caia por terra a preocupação. Quero nem saber. Eu estou desempregado? Estou sim. Estou querendo emprego? Estou sim. Mas, sabe o que eu digo? Eu tenho Deus. E para os incomodados que se incomodarem com a minha vida, que eu já percebi também, não vou me incomodar com nenhum de vocês, tá bom? Porque eu tenho Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é dessa maneira que nós devemos ser. Acreditar com fé. Acreditar sim com fé que nós vamos ser abençoados por esse Deus maravilhoso que nós servimos, meus irmãos. Deus, ele quer tanto nos ouvir. E é diante dessas batalhas, e é diante, meus irmãos, dessas tribulações que o Senhor quer nos ouvir. Como que ele anunciou aqui, diante desse mundo, ele quer nos ouvir. Ei, mundo, tu não vai ganhar de mim não, mundo, porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus e esse meu Deus, eu acredito com minha fé que Ele é na minha vida. Sim. Então não adianta. Às vezes as pessoas pensam, vou citar aqui umas situações que eu já percebi também. Às vezes as pessoas pensam que a gente não está orando. Irmãos, deixa eu falar sobre a oração, pelo menos a minha que eu tenho com Deus. A minha particularidade de oração com Deus. Não gosto de fazer oração, de ficar fazendo exibicionismo em oração. Não falando que é errado, você pode orar, existem várias maneiras de orar. Você pode orar debaixo d'água, você pode orar de cabeça para baixo, você pode orar pulando, você pode orar sentado, você pode orar deitado. Não tem especificando aqui, o importante é orar. Você pode orar, você sabe, eu nunca orei em monte, mas também eu apoio. Não é oração que está sendo feita em monte, então vai e ore, meu irmão. A minha oração, por exemplo, a em particular que eu tenho com Deus, eu já falei para alguns pastores, em particular quando eu quero, quando esse mundo ele me ataca muito, quando ele quer me atacar muito, quando eu percebo que é um ataque, uma cilada, uma armadilha do inimigo da minha vida, a minha oração principal é dentro do banheiro. Ligo o chuveiro e oro, coloco uma adoração. Eu tenho uma adoração aqui própria, eu tenho uma adoração aqui há mais de 10 anos, é a única que não fiz o clipe, é uma adoração pessoal minha, né? Com ela há mais de 10 anos, eu tenho ela antes de eu me casar.
essa música, né? Então, ela é pessoal minha, ela é uma adoração pessoal minha, que eu oro quando eu entro dentro do banheiro e clamo a Deus. E outra oração que Deus ele tem feito em nossas vidas, eu estou orando por minha esposa, 4 horas da madrugada, toda vez. Estava querendo escolher um horário de oração, aí a minha esposa foi usada. Você vai orar comigo agora, amém. Então vamos orar junto agora, a partir das 4 horas da madrugada. E a minha esposa ora toda 4 horas da madrugada, o ponto dela é certo. Está sempre orando 4 horas da madrugada. Agora ela ora e me chama. E às vezes eu tenho uma insônia, durmo tarde, irmãos. Insônia, às vezes eu durmo tarde, mas eu acordo ela. 4 horas já está na hora, vamos orar. E é dessa maneira que funciona. Quem está pensando que eu não leio a Bíblia Sagrada, eu leio sim a Bíblia Sagrada. Mas não gosto de ficar falando assim, ó, li 1000 vezes. E não gosto de ficar fazendo essas menções nenhuma, né? Já leu a Bíblia hoje? Graças a Deus eu li, né? Só que eu não fico falando assim, olha, eu já li a Bíblia, já vi gente falando aí, eu li a Bíblia 1000 vezes, eu já não conto não, já li a Bíblia inteira, só que eu não conto não quantas vezes eu li a Bíblia ela inteira, não. Fico contando não, meus irmãos. A glória toda é para Deus. Nós não temos glória não, já está falando assim, glória a Deus! Onde é que está escrito glória a homem aqui? Que não existe, né? É glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, hoje é o comecinho, né? Desse momento abençoado. Quero apresentar para vocês algo que eu estou vendo também. Estou vendo que eu fico só, Deus me usa muito essas percepções, né? Vou fazer essa atitude agora, já está com 2 meses. Eu estou orando em favor disso aqui, ó. Vocês sabem me dizer o que é isso aqui, meus irmãos? Isso aqui em muitos lugares são chamados de caixinha de oração. Isso aqui vai ser a minha caixinha de oração. A qual eu vou fazer agora diante de vocês. Isso aqui eu peguei com a pessoa, uma das pessoas mais importantes na minha vida. Foi minha mãe que me deu essa caixinha aqui de oração. Foi minha mãe que me deu. Meus irmãos, eu vou até fazer isso agora. Eu tô vendo que tá meio escasso agora, né? Antigamente a gente via muitas caixinhas de orações, onde a gente ia, tinha caixinha de oração, agora não tem mais, né? Algumas igrejas que eu ia no começo, antes de eu ter o meu ministério eclesiástico anunciado, eu via muitas caixinhas de oração, ó. Agora não vê mais não, né? Vocês já perceberam isso aí? Já perceberam essa atitude? Se a gente fala tanto em oração, meus irmãos, nós falamos sempre em oração, né? Porque a oração é importante. Uma oração com fé o Senhor vai ouvir, né? Então nós devemos acreditar nisso aqui, ó. Isso aqui é importante. E essa caixinha de oração, meus irmãos, aqui, peguei até um bloquinho de nota aqui, e eu vou colocar aqui o meu nome. O nome é Eric, o nome da minha esposa é Samanda e o nome da nossa filha é Ana. Glória a Deus, aleluia. Está aqui, meus irmãos, o meu nome, o nome da minha esposa, o nome da nossa filha, aleluia. Deus, está aqui, Pai, o meu nome, o nome da minha esposa, Senhor, e o nome da nossa filha. Pai, eu estou precisando de um emprego, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que no momento certo, assim como anunciado na tua palavra, existe um momento certo para cada situação neste mundo, Deus, a qual nós anunciamos aqui, que o mundo odeia a gente, mas eu vou acreditar, Deus, que o emprego já está anunciado e eu tenho certeza que nesses dias, eu creio nesses dias, Senhor,
O meu emprego vai estar, Pai, abençoado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Está aqui, meus irmãos. Aleluia. Vida da minha esposa, vou estar sempre orando. Vou colocar mais nomes aqui. Com certeza meus pais vão querer, né? Meus irmãos. Irmão, vamos orar um pelos outros, porque é importante. É importante, que não vão muito. Não é em vão. E eu vou colocar aqui. Você que está ouvindo isso, se você quiser o seu nome aqui, entre em contato comigo que a gente coloca. Vamos orar um pelos outros. Por isso, algo que eu sempre estou agora acostumado a pedir isso. Parece que eu não vejo nem muitos pastores falando dessa maneira, como se não estivesse precisando de oração. Todos nós precisamos. Ore por minha vida, meus irmãos. A oração de vocês, muitas vezes, a resposta que preciso está na oração de vocês. Ore por mim, sim. De Jesus. Sim. Quem precisar de oração, meus irmãos, vai ter sim a oração. Eu, em nome de Jesus. Vocês que estão ouvindo aí também, já está com mais de um ano que eu criei esse grupo. Acho que está com 2, se eu não me engano. Esse grupo é IAMA. IAMA significa Igreja da Adoração, Ministério Adorador. Quem quiser participar desse grupo, me manda um oi aí no meu telefone que vai estar aí nos comentários. Tá bom? Mulheres que precisarem de oração, pode ligar para minha esposa, vai estar nos comentários. A missionária está amando, em nome de Jesus. Tá bom? A minha esposa não está aqui comigo, mas vocês já viram aí no começo do banner, né? Começo aí. E ela vai estar sempre comigo. Amo minha esposa, glória a Deus, né? Marido, não vergonha dizer que amo a esposa de vocês, não. É algo tão maravilhoso. Nós temos essas mulheres abençoadas em nossas vidas. E eu não sinto toda a honra assim. Eu amo a minha esposa. Aleluia. E olha que já existiam pessoas que quiseram que eu nem pregasse porque eu falava que amava a minha esposa. Mas olha. Ah, Deus. Mas acontece, né, irmão? Já existiu, tá? Esse caso. Tem pessoas que já disseram: ah, deixa ele pregar não, que ele fala que ama a esposa dele. Ele fala que ama quem? Irmão, o mais importante é o amor divino. O amor divino é o quê? Amar primeiro a Deus, né? Esse é o amor divino. Agora, o amor do ser humano. O amor divino e o amor do ser humano. O amor do ser humano é amar o seu próximo. Amar o nosso próximo é nós amarmos pessoas parecidas com a gente. Pessoas que têm um coração, que têm 2 olhos, uma boca. É dessa maneira. Isso é amor do ser humano. Tá entendendo? Agora, amor divino só é um. É Deus. Tá entendendo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá bom? E outra coisa, o pessoal não fala, né, desse amor, né? Mas deveriam falar. Amem a palavra de Deus. Amem as sagradas escrituras. Amem a Bíblia. Glória a Deus. Né? Porque a gente vê muito, né? Amor de Deus, mas na realidade, se formos perceber que Deus nos fez entender, é 4 amores. Eu amo Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Eu amo Deus Filho, Jesus Cristo. Eu amo o Deus Espírito Santo. E eu amo as sagradas escrituras, as escrituras sagradas na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, outra situação que eu quero passar para os irmãos. Como vocês estão vendo, meus irmãos, esses vídeos, algo que eu vou dizer para os irmãos: não se importem com o tempo, não. Hoje em dia, as pessoas querem ver algo ser abençoado tão rápido, né? Como, por exemplo, eu vou fazer um vídeo de, como eu já vi, 10 minutos, 5 minutos, e já a pessoa já pensa: não, irmão, se formos perceber, meus irmãos, não ligue para... E Deus fala sobre o tempo, leia a passagem do tempo. Existe tempo para todas as coisas. E outra, você vai estar na comodidade do seu lar assistindo
a esses vídeos. Você pode, sei lá, tomar um suco assistindo esse vídeo, comer uma pipoca assistindo esses vídeos. Uma comodidade, você está ali no sofá assistindo esses vídeos no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. E é link, meus irmãos, outra situação que eu já vi. Irmãos, esses vídeos, eles não consomem muito espaço de memória em seu celular. Sabe por quê? Porque esses vídeos são mandados em links do YouTube. O link do YouTube é o mínimo possível, não chega nem a... São kilobytes, se eu não me engano. Kilobytes os links. Para chegar... Meus irmãos, então não se incomodem com isso não, porque já chegaram pessoas para mim que mas não consomem espaço no seu celular, esses links. É só você clicar. Hoje, se formos perceber, quase todas as pessoas no planeta Terra têm uma internet com celular. É só clicar e acessar. Meus irmãos, também esses clipes que nós ouvimos, eles estão separados. Os links vão estar também nos comentários, tá bom? E glória a Deus, tá bom, meus irmãos? Então não se incomoda. Não, é como eu disse. Se você se incomodar com algo dessa maneira, você vai se tornar um incomodado. E como anunciou aqui, tiveram muitas pessoas incomodadas com Jesus. Mas isso perturbou a Jesus Cristo? Não, ele continuou fazendo o quê? Como nós anunciamos, continuou fazendo a obra de Deus. Isso, e eu digo para você, não se incomode com nada nesse mundo, que ele quer essa brecha, que nos incomodemos com alguma coisa, ou com alguém, não se incomode não. Você está perdendo algo valioso, que é a presença de Deus. Então tá aqui, eu não vou ficar incomodado não, estou levando minha vida aqui, sabe? Eu estou sem emprego há vários meses já. Eu estou sendo ajudado pelos meus pais, meus irmãos, para vocês terem visto. O que mais ajuda a gente é os meus pais. Meus pais estão pagando minha conta de luz, minha conta de internet, né? Como você vê, minha conta de internet não está sendo usada em vão não. Eu faço esses vídeos, eu faço esses clipes, mando mensagem para várias pessoas, minha esposa manda mensagem, reflexões para várias pessoas. Vocês, mulheres, precisar de uma oração, precisar de um conselho abençoado, tá aí o telefone da minha esposa. Homens, falem comigo. Mulheres, é desse jeito que funciona, viu? Mulheres, falem com a minha esposa. E homens, falem comigo. Se mulheres forem falar comigo, saibam que a minha esposa vai estar presente. Se homens quiserem falar com a minha esposa, saibam que eu aqui, o pastor Eric, vai estar presente também para tudo ali. Tá bom? É desse jeito que vai funcionar. Oração. Pastor, ora por mim. Peço para minha esposa orar por você, mulher. Homem. Pede para minha esposa orar. Pede aqui para o pastor. Todos nós sabemos orar. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer hoje. É só o começo, tá? Hoje foi só o comecinho, tá? E vai ter muito mais ainda, né? Depois a minha esposa vai pregar também. Nós estamos combinando nós pregarmos dessa maneira agora. Eu vou pregar aqui, depois a minha esposa vai pregar também um dia, né? E assim nós vamos sendo abençoados por Deus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, o demais é isso. É demais, é muito, muito mais, Senhor, cada vez mais o Senhor em nossas vidas. Aleluia. Quero anunciar dessa maneira para as nossas vidas, meus irmãos. Irmãos, você que é aqui de Rio Branco também, escutando, vocês precisarem saber onde nós estamos na Assembleia de Deus em Rio Branco, sou um dos pastores. A minha esposa, ela se tornou missionária referente a essa programação. Tá entendendo? A minha esposa não é anunciada, mas referente a essa programação, ela é missionária sim. Eu considero a minha esposa missionária porque ela não quer mais
Aqui nesse programa ela é missionária, mas se ela quisesse, o Ministério Eclesiástico Missionário, ela já tinha sido legitimada também, mas ela só pretende ser missionária aqui mesmo nessa programação, não missionária fora dela. Missionária fora dela para atender as vidas, isso ela é missionária, para atender, para orar pelas vidas, e olha, é bênção de Deus, a minha esposa, viu? Glória a Deus. Peço oração para ela que vocês vão entender, peçam um direcionamento para ela, que ela vai direcionar vocês sim, auxiliar você direitinho, assim como eu também vou auxiliar vocês. Glória a Deus. O demais, meus irmãos, para minha esposa, vocês que são aqui de Rio Branco Acre, nós estamos ali no Tucumã 1, filial do Tucumã 1, juntamente com o pastor Amorim, tem um pastor Hamilton, tem um pastor Pedro, tem um pastor Nuri, esqueci alguém? Tem um pastor Arão, viu, meus irmãos? Estamos todos lá, e tem esse pastor Eric, estamos todos lá juntos em oração. Quem precisar ir lá, fale aí nos comentários, ligue pro meu telefone que eu mando a localização para você nos fazer essa visita. Assim como eu sempre vou bater nessa tecla, você vai ser bem tratado, você vai ser bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. O demais, meus irmãos, vamos orar assim. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a igreja do Senhor. E todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Fiquem nessa bênção. Obrigado por vocês terem assistido. Me esforçar de estar fazendo um vídeo desse por semana em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.